Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia após essa noite gloriosa para o nosso Esquadrão de Aço. Triunfamos fora de casa, praticamente garantimos já a Copa do Nordeste, né? Todo mundo tenta, mas só o Bahia penta. O Confiança tem um placar gigante aí para fazer contra o Bahia se quiser ser campeão, e dentro da fonte é mais difícil, né? Bom, vamos acompanhar uma reportagem desse jogo, né? Dos nossos atletas, principalmente sobre esse elenco de Ceni. Ceni tinha dito que viria com uma escalação diferente, né? Que viria com algo... Quem lembra desse depoimento dele, né? Que ele viria com uma surpresa, com algo diferente. E realmente, o Ceni fez um time diferente, que logo no comecinho eu vi vários reclamando, mas que se encaixou direitinho e jogou muito bem, deu um descanso aos nossos atletas. Por mim, pode voltar com esse mesmo esquema aí para o próximo jogo, né? Com essa mesma escalação, e a galera descansar para o jogo contra o Fluminense, que é um jogo mais tenso. Mas bora deixar de falar e bora acompanhar. Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo, e é de extrema importância, né, para ajudar o canal a crescer. Então não custa nada, muito rápido. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, deixa o seu comentário e compartilha o vídeo para mais pessoas. Bora lá. É isso, é claro que o olhar também está para a Copa do Brasil, né? Vantagem no primeiro jogo contra o Fluminense, só que agora o jogo é no Rio de Janeiro. Por outro lado, tem o que o Rogério Ceni falou, é tão difícil você chegar a uma final, você tem que valorizar esse momento, né? Então fica aí, entre a cruz e a espada, o time do Bahia, mas vai ter que tomar uma decisão, o Rogério, provavelmente usando um time misto também no jogo da volta no sábado, que você vai acompanhar com a gente aqui nos canais ESPN e no Disney Plus. E eu achei muito legal esse discurso da final, que é importante estar numa final. E eu falava do Rodrigo Nestor, né? Desde a Copa São Paulo, o cara é pé quente em final, né? Já fez gol na final da Copa do Brasil pelo São Paulo. São 6 participações em gols em 6 finais. Nestor, pé quente quando o assunto é decisão. Mas vamos falar de outro atacante, de outro jogador do Bahia. Põe na tela pra gente continuar essa conversa sobre o Bahia muito perto do pentacampeonato na Copa do Nordeste. Temos mais uma tela de mais um jogador do Bahia para você acompanhar com a gente. Fã do esporte, tá aí, ó. Garra charrua pelo esquadrão. Tô falando do Lúcio Rodrigues, 46 jogos, 27 como titular. 53 minutos por jogo, 12 gols e 2 assistências. Ô Elton, e essa briga aí, meu amigo, briga pela artilharia, tá boa entre ele e o William José, hein? Sim, eu falava antes do jogo, Edu, a gente fazia a comparação, inclusive, com o Neto, atacante do Confiança, que tem mais gols que o William José na temporada, que o Confiança é montado para a bola chegar num atacante, numa referência. O Bahia é montado para distribuir o jogo e muitos jogadores acabam marcando. Por isso o William José até tem menos gols do que o atacante do Confiança. E a gente viu isso refletir no jogo de hoje, né? O Lúcio marcando e dando assistência, o William José marcando e dando assistência para uma finalização do Lúcio no primeiro tempo, que rasga a defesa, né? O Lúcio por pouco não faz o segundo gol dele no jogo. Então é um time que o coletivo funciona dessa forma. É claro que você ter um 9, de você ter um cara de confiança, principalmente para jogos, eu usei a palavra confiança, para jogos como esses, né, de tentar abrir a defesa, de jogar um pouco mais centralizado, é importante. Mas você ter um coletivo que funciona e do meio para frente consegue ser não só criativo, de criar muitas oportunidades, de entrar na área, mas ser efetivo nas finalizações. O Rezende acabou fazendo um gol aqui, jogou de zagueiro, volante que jogou de zagueiro e acabou sendo um atacante dentro da área para fazer o 4º gol. Isso traz um pouco do que é o Bahia na temporada. É claro que ter um 9, artilheiro, um cara com faro de gol, um cara que chama a responsabilidade dentro da área é fundamental. Mas eu acho mais importante você ter um coletivo que funcione dessa forma, como o time alternativo do Bahia funcionou aqui em Aracaju. Pois é, você falava mais cedo, né, Elton, do Bahia, que tem um sistema de jogo, um esquema conhecido.
já atuou com 3 zagueiros, hoje teve a necessidade de colocar o Fred, garoto, na lateral direita, né? Porque o Arias foi para a seleção, o Gilberto ainda se recuperando fisicamente, seria uma ótima opção ali também. Mas o momento permite que o Rogério Ceni faça essas experiências, essas trocas, e eu destacava, né, que jogadores importantes como o Everton Ribeiro, por exemplo, no banco de reservas. Só que com esse olhar para a final da Copa do Brasil, você imagina que, de repente, podemos ter ali Luciano Juba, Everton Ribeiro, pelo menos entrando no jogo do final de semana, até para ganhar um pouco mais de ritmo? Acho muito difícil, Edu. Pela vantagem, então, melhor ainda para Rogério Ceni pensar em descansar os jogadores por 10 dias, por 8 dias. Alguns têm entrado, né? A gente vê, por exemplo, o Michel Araújo entrar no segundo tempo, não é titular, mas sempre utilizado. O Lúcio começou o jogo, né? Terminou o jogo, acabou sendo aplaudido. O próprio William José, né? Tendo mais oportunidades. O Acevedo, que é o substituto do Caio Alexandre, boa parte do jogo aí como titular também. Então, eu acho que, olhando para a sequência da temporada, já garantiu a vantagem que queria. A gente até apurou durante a véspera do jogo que o time titular do jogo da volta seria condicionado ao jogo aqui em Aracaju. Ou seja, se o Bahia empatasse o jogo, perdesse a partida, certamente veríamos grande parte desses jogadores em campo no sábado. Mas garantiu uma vantagem muito boa de 3 gols de diferença. Então isso faz também com que o Rogério Ceni pense em dar menos minutos a esse time titular que já fez 60 jogos. Grande parte, né, desse elenco fez 60 jogos. Então, Edu, imagina o Bahia parecido com o que a gente viu aqui em Aracaju. E parecido com o que a gente viu aqui, fez 4-1. E joga em casa, com mais de 40 mil pessoas. Tem mais de 40 mil ingressos vendidos. Então é, de fato, um momento para o Rogério pensar no calendário e pensar no calendário com o título nas costas, né? Levantando uma taça, quem sabe, né? No fim de semana a vantagem é muito boa. Apesar do chocolate que trouxe de Mirassol, o Bahia segue na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? É uma campanha muito boa ainda no Campeonato Brasileiro e acontecem, as derrotas acontecem. Não, o torcedor não quer que aconteça, mas acontecem. E sempre, inclusive os campeões, a gente fala do Botafogo ano passado, perdeu para time que estava na zona do rebaixamento. O Mirassol está brigando lá em cima ainda. Enfim, isso para dizer que o Bahia segue vivo no Campeonato Brasileiro, numa briga quente, segue vivo na Copa do Brasil contra o Fluminense e agora tem um novo goleiro chegando, né? O João Paulo, eu escutei você falando mais cedo que a tendência é que no decorrer da temporada, os principais jogos, o João Paulo ganhe a posição de titular. Mas para essa final ainda se acredita no Ronald, né? Não, o Ronaldo ele vai jogar. Ronaldo. Até porque o João Paulo não está inscrito, né, na Copa do Nordeste, o Ronaldo vai jogar. Ele tem o Danilo Fernandes hoje como a segunda opção na Copa do Nordeste, então o Ronaldo será titular no fim de semana. Para a sequência da temporada, e pensando na Copa do Brasil, o jogo da volta e aí o Campeonato Brasileiro, logicamente que o João Paulo foi contratado para ser titular. Me estranhou até, Edu, ele não ser titular contra o Mirassol, até porque o Ronaldo já jogaria os 2 jogos contra o Confiança. Mas o Rogério quis manter o Ronaldo pelos 2 jogos anteriores que ele fez, né? Um jogo contra o Fluminense, que ele acabou sendo importante, foi fundamental, inclusive, né? No jogo da Copa do Brasil, no jogo de ida. Então o Rogério apostou na motivação do jogador. Levou 5 contra o Mirassol. Então a tendência é que o João Paulo assuma a titularidade, já no jogo contra o Fluminense. Mas a gente sabe que futebol tudo pode acontecer. A gente esperava o João Paulo titular contra o Mirassol. Ele já tem mais tempo de casa, está se adaptando aos treinamentos, está conhecendo melhor o elenco, então é um cara que tem esse status, né, de ter sido contratado para ser titular da equipe, até pela saída do Marcos Felipe, que foi para o futebol turco. Ronaldo será titular no fim de semana, Edu, isso é certeza. A partir daí eu já não tenho tanta certeza assim. Não cravo o João Paulo titular. Diria que é 80-20 para ele ser titular, mas esses 20 pode se tornar 80 para o Ronaldo, a depender do que ele faça no fim de semana. Olha, o passe do William José foi bonito, hein, para esse lance aí. O ataque se encontrando muito bem ali, se procurando. E o Bahia poderia ter vencido demais, não seria exagero, não. A gente vê algumas chances perdidas pelo tricolor de aço contra o time, os proletários do Confiança. Bom, após essa noite extraordinária e esse triunfo do nosso Esquadrão de Aço, eu me despeço por aqui. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até sábado na fonte.